A paz do Senhor, queridos. Nós estamos nesta oportunidade mais uma vez gravando um vídeo. Estamos trabalhando em nossa igreja, na Assembleia de Deus de Esteio, na congregação Luiz Pasteur, a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Mais específico, poderia ser dito Atos do Espírito Santo. Este que realiza a obra, este que está conosco. Foi uma promessa feita e a promessa foi cumprida. Nós estamos movidos pela ação do Espírito Santo, trabalhando e realizando uma obra como simples ferramenta nas mãos de Deus. Deus trabalha nos nossos dias através da igreja e esta igreja trabalha movida pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós estamos trabalhando o livro de Atos dos Apóstolos e iniciamos no capítulo de número 1. Mas para adentrarmos e termos um conhecimento do livro de Atos dos Apóstolos, nós precisamos ter o conhecimento de quem escreveu. E Atos dos Apóstolos foi escrito pelo médico grego Lucas, em que este homem se tornou um companheiro ilustre do apóstolo Paulo, sendo ele gentil, aparece como uma figura muito ilustre, uma pessoa reconhecidíssima, de uma boa educação, de uma cultura e uma profundidade no conhecimento das realidades da época. Então, Lucas escreve o Evangelho de Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento, e em sequência, e sendo uma interligação, dá-se então o livro de Atos dos Apóstolos. Atos feitos e realizados pelos apóstolos debaixo da unção do Espírito Santo. Então nós vimos e temos o conhecimento de que este livro é um livro que conta a história e a gente inicia o trabalho em nossa congregação, ministrando aos irmãos sobre a história que muda a história. Porque Atos dos Apóstolos, ele é fundamental para a gente ter o conhecimento da igreja primitiva, como iniciou, como começou. Lucas, por que escreve o livro de Atos dos Apóstolos? Primeiro, para informar a história. Primeiro, para contar uma história, relatos e fatos verídicos do que aconteceu. E sendo ele médico, ele enfatiza muito as obras feitas e realizadas através de milagres de curas que Jesus realizou. Nós vimos também que ele escreve não só para informar, mas ele escreve também para a defesa do cristianismo, que na época era uma perseguição muito grande. Também ele escreve Atos dos Apóstolos para edificar a fé dos seus leitores, edificar a fé daqueles que têm o alcance, então, agora, das Escrituras. Então, nós vimos que Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, ele vai falar e vai continuar a narração de Lucas lá no seu final. Nós vimos que ele escreve a um homem chamado Teófilo, este homem pelo qual então agora era possivelmente um ajudador, possivelmente alguém que tinha carisma pelo cristianismo, alguém que aceita o cristianismo. Então ele escreve a Teófilo e ele diz: eu vou falar a respeito daquilo que tem acontecido, aquilo que Jesus começou a realizar, e não só a realizar, mas também a fazer, a ser o exemplo. Tudo aquilo que ouvimos daqueles pelos quais peregrinaram com ele, eu vou fazer então agora este tratado, esta carta, este escrito, este livro, para que você entenda muitas coisas que foram realizadas através do Espírito Santo dado pelo nosso amado Senhor Jesus. Então, no capítulo 1, ele faz a narração
em primeiro lugar, do mandamento do próprio Cristo, dizendo que os seus discípulos deveriam esperar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E a gente precisa ter ideia que o cristianismo tem um poder. Esse poder não é bélico, esse poder não é físico, esse poder não é político, esse poder não é da massa. Esse poder, ele vem do alto, ele vem de Deus, ele vem dos céus, ele vem de cima, ele vem de alguém pelo qual não é humano, ele é divino, ele vem de Deus. Tanto que agora escreve o escritor que o Espírito Santo, ele vem do alto, até que do alto sejais revestidos de poder. E eu faço uma pergunta nessa oportunidade para você que está me ouvindo. Você tem esse poder que vem do alto? Porque nós encontramos muitas pessoas hoje com um poder de erudição, um poder de palavras, um poder verbalizado, um poder até intimidatório às vezes. Todavia, o que move a igreja, o que conduz a igreja, o que dirige a igreja é o poder que vem do alto. Esse poder que vem do alto faz toda a diferença. Depois nós vimos no versículo de número 15 até o versículo de número 26 do capítulo 1, que agora vem a escolha de um novo apóstolo para o lugar e para ocupar o lugar de Judas. Nós já vimos muitas vezes pessoas dizendo, referindo-se que o seu lugar ninguém toma, o seu lugar ninguém tira, o seu lugar é um lugar pelo qual é específico para você. Concordo, desde que você esteja debaixo da orientação, da graça e da misericórdia de Deus. Não foi o caso de Judas. Judas, ele foi precipitado, ele foi arrogante, ele foi uma pessoa que não creu e nem acreditou no poder poderoso do perdão que vem dos lábios do próprio Cristo. Nós vimos que pessoas pecaram, erraram e disseram a Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim. E aparece revelado a misericórdia de Deus. Todavia, Judas não tem esse ímpeto, não tem este alcance espiritual, mental, psicológico de entender dentro do seu coração que Jesus pode perdoar todo tipo de pecado. E a Bíblia diz que, infelizmente, ele pega uma corda, vai e enforca-se. Jesus, então, agora ele tem 11 discípulos, mas a Bíblia diz que necessitando de 12, e agora no capítulo 1, no versículo 15, a Bíblia diz que Pedro se levanta diante dos demais discípulos. Pedro toma conta como liderança e ali estavam reunidos quase 120 pessoas. Então ele disse: olha, convinha que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Ou seja, estava escrito, estava já profetizado. Todavia, não falava nome. Tem pessoas que dizem: Judas, ele fez isso porque precisava cumprir-se as Escrituras. Bom, sim, agora não estava escrito o nome Judas, não estava identificado o seu nome. Você não pode ter a desculpa de dizer que errou porque já haviam profetizado. Você pode muito bem estar debaixo da misericórdia de Deus sem a necessidade de cair em pecado. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos, o amor de muitos se esfriaria. Agora não diz que é o seu, não dá o seu nome. Você esfria se quer, você congela se quer, você fica na escuridão, na frieza, se você quer. É uma escolha que nós temos.
Então, meus queridos, a Bíblia diz que vem agora então a possibilidade de tirar a sorte, de lançar a sorte, de colocar então agora pessoas para que venha estar na presença do eterno Jesus, do homem Jesus. E a Bíblia diz que então apresentaram nomes, e a Bíblia diz que Matias recebe então a escolha. O Deus eterno coloca então Matias para assumir o lugar de Judas, tornando assim e ficando então os 12 discípulos. A Bíblia diz que oraram e em oração disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. De duas pessoas, a Bíblia diz que então, em oração, Deus escolhe Matias. Então agora a Bíblia diz que lançando sorte, caiu a sorte em Matias, e por voto comum foi contado como os 11 apóstolos. Meu querido irmão, Atos dos Apóstolos tem os seus feitos maravilhosos, e que a ação do Espírito Santo trabalhe em sua vida, de uma maneira que você entenda e compreenda que Atos 1 e 8 faz o início da largada de uma igreja poderosa, de uma igreja que tem um movimento pentecostal, de uma igreja que trabalha com o Espírito Santo e o Espírito Santo trabalha com esta igreja. Porque sem esse poder do alto, sem o Espírito Santo, nós não temos condições de fazer nada na obra de Deus e no reino de Deus. Por isso, meu querido, fica nesta hora o primeiro vídeo de Atos, capítulo de número 1, para a meditação da sua vida, para a meditação da sua alma, para enriquecimento do seu conhecimento, para a glória de Deus. Um grande abraço, querido, e até Atos, capítulo de número 2.